Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo, então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, patrocinado pela Vacinar e nos estúdios novos aqui do Hub 92. Turma, estamos aqui em mais um Jeff Podcast, hoje de número 63, mas um podcast especial tanto pelas pessoas que eu trouxe aqui, pelas meninas que eu trouxe aqui comigo, mas especial também porque o Hub 92, eu sempre falei que seria a grande promessa, que seria o maior hub de podcast da região amazônica, de toda a região norte, e a gente está chegando nisso. Na realidade, eu acho que a gente já está nessa posição. O meu grande amigo Márcio Braga, ele não acredita que a palavra tem poder, e eu sempre falei isso. E a gente está abrindo os estúdios novos, que eu batizei para Estúdio J, né? Porque J de Jeff, e a gente vai começar o primeiro Jeff Podcast aqui. E para começar, dizer para vocês, pedir para se inscrever no canal. Outro dia eu estava assistindo a Mandinha, tá aqui comigo, a Mandinha bateu 3 mil inscritos. Ah, cara, parabéns, Amandinha. E eu fico pensando o seguinte, eu tenho num podcast 8.400 visualizações. Por que essas danadas, essas pessoas, quando entraram e assistiram, por que elas não se inscreveram, né? A gente já podia estar com 8.400, né? Então, olha lá. Vamos lá. Por isso que eu trouxe você aqui, para ver se o negócio dá fit. Para ver se dá fit aqui, eu falei, engaja. Faz um collab aqui, pessoal que estiver assistindo. Gente. Tem que aproveitar, né? Não tem jeito. Mas acho que é a quarta vez já, ou é a terceira? Que a terceira vez a gente pode mandar Não, já posso pedir música no Fantástico, isso com certeza eu posso. Mas aí, terceira música no Fantástico, na quarta a gente já dá o boleto para ajudar aqui para rachar. Já paga IPTU logo. Já paga IPTU. Então, pessoal, se inscreve, deixa o like, compartilha. Hoje o assunto são mulheres amazônicas que inspiram. Eu sei que pode parecer muito pretensioso, né, de eu falar só de vocês três, mas são pessoas com quem eu convivo, a Larissa e a Amanda. A Haren, eu vi ela dando uma palestra e me apaixonei pela história dela, e quando você vai atrás, né, Haren? É tão bacana, cara, você ver uma pessoa que tem um propósito na vida, porque eu acho que a gente, muitas das vezes a gente vai vagando, né? Sim. E aí a gente não tem um propósito. E eu queria deixar para vocês, canto superior, aqui esquerdo, vai ter o QR Code da Vacinar, que está patrocinando a gente. Falar para vocês que existem vacinas não só para crianças, mas também para adultos. Você tem uma variedade, a gente pode falar HPV, que agora do nosso Março Lilás, você vai ter desórcia, você vai ter vários tipos de vacina. E é importante, vocês podem chamar o pessoal da Vacinar e saiba mais quais são as vacinas que são importantes. A gente aqui na região norte sempre tem uma febre amarela, sempre tem a hepatite B que tem que botar ali em dia, porque a gente que opera, né, cara, não tem jeito. Você já abandonou essa vida. Já. Como é que fala? Tirei a chuteira? Já aposentou? Já aposentou, já pendurou as chuteiras. Pendurei as chuteiras. Já pendurou as chuteiras. Meninos, eu vou começar aqui apresentando Larissa Santiago, que é jornalista, radialista, uma grande amiga com quem eu aprendo muito todo dia lá na CBN Manaus, que ela também é especialista de assessoria em comunicação, que eu não sabia, eu extraí aqui depois que eu apertei, né, Lari? Eu apertei. Seja bem-vinda, obrigado por estar aqui. Muito obrigada, e que honra estar aqui nesse momento, nesse podcast que é tão especial, para ter essa responsabilidade de falar de inspiração, né? A gente tem, sim, essa responsabilidade. Eu sei que a gente fala por tantas e tantas mulheres que também nos inspiraram e continuam nos inspirando. Então, muito obrigada. E olá, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para você que está acompanhando o podcast. E a Larissa que veio de azul para comprovar que meninas também usam azul no mês de lilás. A gente lança vários recados de vários jeitos, né? Então, quando falaram, é o especial Dia da Mulher, eu falei, vou de azul. Em casa eu não sei essa. Tô aqui para isso mesmo. Chupa, volta que eu vou de azul e espere aí que eu já estou pronta para sair. Eu já saí de casa, eu falei, vou de azul porque é Dia da Mulher. Ele falou, muito bem. Do meu lado esquerdo aqui, Haren Feitosa, que ela é empresária, estilista e fundadora da marca Sou Rara.
Cara, eu achei tão legal. E assim, o Harim e a Sou Hara, eu achei de um... Primeiro que eu acho que assim, a sua mãe, eu sou baiano, de gente que baiano não nasce estreia. A sua mãe, eu acho que quando seus pais, quando botaram Harim e você abriu Sou Hara, eu falei assim, cara, isso é marketing já de infância, né, cara? Que sacada, né? Harim, seja bem-vinda também. Muito obrigada pelo convite. É uma honra realmente, como você falou, tem muitas mulheres que inspiram. Estar aqui comunicando, compartilhando um pouco da minha história e colaborando aí para a vida de tantas mulheres. Enfim, é um prazer estar aqui. Obrigada. Não, aí vocês duas, né? A Larissa eu acabei não falando, mas assim, a Larissa inspira muito a forma que ela trabalha no dia a dia. E assim, eu tinha guardado uma posição bem especial para trazer ela aqui. Você, exatamente por causa, é o que a gente vai falar sobre sua mudança de vida, o estilo de vida e toda essa parte. A minha co-host de luxo, que eu sempre trago aqui, sempre que preciso de um assunto bacana, a doutora Amanda Alcântara. Tudo bem? Olha só, a Amanda, eu acho que foi a melhor. Pera, vamos lá. O pessoal pediu, faz um corte só do que a Amanda faz, tá? Médica, com foco em medicina do esporte, graças a Deus, largou, pendurou a chuteira de cirurgia, aquela vida de plantão, aquela coisa toda de comer sanduíche, salada, x-caboquinho, né? Criadora do método Fasting de jejum intermitente, vocês que não conhecem. Não sei se vocês conseguem fazer ainda jejum, eu estou fazendo para perder meus quilinhos e todas as vezes a Amanda tá... Né, amiga? Foco. E podcaster também. Podcast, não sei se vocês conhecem, Segunda Eu Começo, que é sempre aquela desculpinha, né? Segunda eu começo. Depois, né? Será que vai? Adorei o nome. Eu começo na sexta. Exatamente, para quebrar, né, os paradigmas. Isso né? Os paradigmas. Amanda, obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Amigo Jefferson, eu que agradeço, né? Assim, realmente é uma honra estar aqui. E assim, para poder, eu quero, na verdade, conversar e aprender com vocês, para me inspirar também, tá? Porque eu acho que a gente sempre inspira os outros, mas porque, no fundo, a gente foi inspirado por alguém. Sempre assim, né? E eu vejo muito com as três, cara. Toda vez que eu falo sobre o que vocês inspiram, é o que eu tinha falado aqui antes. É difícil a gente ver o rótulo quando a gente está dentro da garrafa. Então, assim, eu falo para Amanda não acredita. Eu falo para essa daqui, ela também não acredita. A Harim, eu falei ali, ela falou, ai, é tão legal ouvir isso, né? Não é? É difícil, porque a gente sempre faz porque faz. E aí não tem diferença. Meninas, eu vou começar e queria até, Larissa, eu queria que você começasse a falar exatamente assim. Eu queria ver lá atrás. Vamos colocar pela ordem de quem acorda primeiro, né? Primeiro, fala que horas você acorda. Fale pro... Nossa. E isso as pessoas não veem, né? Eu acho que é a pergunta que eu mais ouço, assim, quando as pessoas sabem que eu trabalho de madrugada. Eu falo, que horas você acorda? Essa é a pergunta que eu mais ouço. Aí depois que eu respondo, a segunda pergunta é, e que horas você dorme? Porque o segredo não está na hora de acordar, não é isso, Larissa? É a hora que você vai dormir. Eu durmo a hora que dá. Eu acordo 1h30 da manhã, é por isso. Eu entro às 3 da manhã no trabalho. Então, eu entro às 3 da manhã. Na verdade, talvez essa seja a segunda pergunta que eu mais uso. É de constatação. 3 da manhã? Porque ninguém acredita, tem que ter reforço. Perdão? Ninguém acredita assim, quando fala 3 da manhã. Exatamente. 3 da manhã. E aí eu acordo 1h30 porque eu sou uma senhora de 84 anos, de 33, então eu faço questão de tomar café antes de sair de casa, sim. Então é o tempo que eu faço, me arrumo, tomo meu café, me arrumo em paz e eu moro praticamente em outra cidade comparado ao local de onde eu trabalho, né? Eu moro longe do trabalho. Então ainda tenho tempo de deslocamento. Enfim, acordo 1h30 da manhã e entro às 3 e durmo... Às vezes 7, às vezes 8. Hoje não sei, vamos ver. Amanhã eu respondo para vocês. Mas Larissa, acho que o mais importante... Eu vou te dizer a pergunta que não quer me calar, é o seguinte.
Você e o seu marido é feitiço de Áquila? Lembra daquele filme? Gente, Agora Deus, já vai- lembro. Lembra, velho, né? Adoro. A Harry não deve nem Não, saber. não se é da foi. minha época. É da sua Vou época. ficar fora Não dessa. sei, eu não sei. Eu tenho certeza que assim Ai, como que a absurdo. Harry, eu sei que Deus é maravilhoso, entendeu? Que colocou este homem na minha vida. Olha que coisa boa, meninas. O meu marido também entra às 3 da manhã e nós nem trabalhamos no mesmo lugar. Ah! Isso sim. Ai, facilita. Gente, Deus é muito Ó, maravilhoso. maravilhoso. Olha, Walter, Verdade. se não fosse tanto tempo que vocês estivessem juntos, eu achei que ia existir um Tinder de jornalista das 3 da manhã. Adorei. Fala assim, eu só vou... Não, tem uma amiga minha que é triatleta, que ela disse que ela queria um Tinder de triatleta. Porque triatleta é o seguinte, a gente dorme às 9 e acorda às 5. Sim, sim. Então, assim, ela Triatleta quer- não vai dar certo não, relacionamento. É, porque se não for triatleta, primeiro, Não, é verdade. mandou mensagem depois das 9, não adianta que não vai Sim. responder. Eu sou essa pessoa e nem sou triatleta. E você mandar às 5 horas da manhã poderia. uma mensagem, se não for triatleta, não vai estar nesse... Ou triatleta barra jornalista, né? Então, Entendeu? É difícil, tem que acostumar. Eu digo mais, além das 3 da manhã, namorar, casar, ter um relacionamento com um jornalista, é difícil o outro entender a rotina. O domingo que você está cansado porque você trabalhou no sábado, ou o domingo que você está de plantão, ou o Réveillon que você vai estar meia-noite trabalhando, entendeu? Então é difícil você entender ali se você não for da área. Talvez um médico, né, que tem os plantões também. Aí, talvez, né? Mas, enfim, mas seguimos. se não bater também o plantão, Mas vai... também se não bater plantão aí é péssimo. Ah, não, mas é porque, né? danado. O nosso último ano foi assim, o dele foi Natal e o meu foi Réveillon. E seguimos, né? Não, Estamos você sabe- casados até hoje, então tá tudo certo. Olha, a minha ligação foi essa, porque o cirurgião disse que o grande problema do cirurgião é ele chegar cedo para operar e a anestesista não tá. O que é que eu fiz? Casei com a Casou com a anestesista. Certíssimo. 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 Não vai atrasar. Certíssimo. Não atrasa, não é isso? Meninas, Ai, Amanda, diz, não sei, não casei com cirurgião. olha, ficou a dica, mas você já casou, tá É, muito bem não, já casada e casei. deixa lá, porque as coisas estão andando bem. Claramente a gente já sabe por que ela trocou de área. É, exatamente, para ela poder ter vida, né? Tá tudo Poder certo. ter vida. Mas o que eu queria saber de vocês, e vou começar com a Laís, é o seguinte: como é que foi lá atrás na infância? Você já, um dia, penteando o cabelo da sua irmã e falou assim, vou ser jornalista, vou conversar com os outros. Eu acho que eu fui induzida. Não Já pelo teu marido? Não. Ah, então tá bom, beleza, vamos lá. Quando eu preciso dizer que eu sou mais velha que ele, então assim, a gente não teve chance de me induzir. Não faço eu não sei se vocês notaram, mas eu falo um pouco. Então assim, então eu cresci ouvindo, nossa, como fala, meu Deus, como fala, vai ser jornalista, fala demais, fala muito. Então eu acho que isso foi me, né? E eu gosto muito da ideia de se comunicar, de falar com o outro, de conversar. Eu acho que é por isso que na minha área eu gosto tanto do ao vivo. Me perguntam assim, você gosta mais de apresentar ou de estar na reportagem? Eu falo, eu gosto do ao vivo. Porque eu gosto da ideia de ter alguém do outro lado, de estar falando com conversando alguém, com alguém, de estar né? conversando diretamente com alguém, de não ser um gravado que, ai não, daqui a pouco ele vai ver, de dar bom dia e de fato ter alguém do outro lado dando bom dia. Então eu acho isso o máximo. Então, desde sempre eu quis ser jornalista. Você acredita? Cara, primeiro eu ia perguntar se o você... que eu- e vou te dizer, o que eu ouvi ali no fim do ensino médio, eu terminei com 17, o ensino médio. Então, o que eu ouvia de gente dizendo, você quer fazer jornalismo em Manaus? Você é tão inteligente, Larissa, vai fazer outra coisa. Jornalismo não dá dinheiro. O que eu ouvi, e eu ouvi essa frase 1 milhão de vezes, mas graças a Deus, dentro de casa, a minha mãe sempre foi aquela pessoa que, você quer fazer? Vai, faz. Você vai ser feliz assim? Faça, do it. Então, eu sempre recebi muito incentivo de dentro de casa, assim. Então, sempre quis e hoje eu gosto muito e é quase redundante dizer que um jornalista gosta do que ele faz. Eu acho que a gente, dependendo de cada área, acho que vale mesmo para quem é empreendedor, para quem é médico, por exemplo, que se você não for completamente apaixonado pelo que você faz, você pode começar, mas você não se mantém. Perfeito. E isso vale muito para o jornalismo, eu tenho certeza que vale para quem é empreendedor também, tenho certeza que vale para quando você olha 2 da manhã num plantão, quando eu acordo 1h30 da manhã, não é todo dia que eu tô 200%, não é. Tem um dia que eu tô cansada, vai ter esse dia. Mas você é completamente apaixonado pelo que você faz, e isso te faz levantar todos os dias. Ai, com Ari, certeza. e você começou... Porque quando a gente vai falar em moda, eu já imagino o seguinte, começou já recortando, fazendo a roupinha, A roupinha da boneca, boneca, né? Hoje em dia, se for mãe de pet ou pai de pet, já fazendo roupa pro...
Olha, minha mãe, ela é costureira, né? E ela costurava pra gente, fazia as nossas roupas. E foi muito isso, assim, foi na infância mesmo. E eu folheava as revistas dela e dobrava os tecidos ali, eu bagunçava, na verdade, mas eu fazia questão de estar do lado da minha mãe. Ela estava na cadeira, naquela máquina Singer, que tinha um pedal, sabe, assim, legal. E eu lembro eu consigo ouvir o barulho da máquina dela. E eu ficava lá, dobrando o tecido. Então, hoje eu conheço muito de textura de tecido. Hoje, às vezes, a gente sai assim, aí, mãe, é isso, é algodão, não é linho, não é viscose. Eu discuto com ela, eu já sei, mais que ela, assim, né? Ela vai ficar chateada quando eu vi isso. Nessas máquinas, o que eu fazia? Pilotava, né? Não tem aquele... Ficava mexendo também. Você sabia que não era o meu ramo, né? Não era a minha área, claramente. Hoje eu vou falar para vocês, quando eu convidei a Raine, eu pedi para minha esposa, mas infelizmente ela não pode estar aqui, porque eu achei interessante Ainda bem que ela deixou, né? Não, porque minha esposa, o que ela falava? Ela, quando era criança, a mãe dela sempre falou isso, que ela desenhava a roupa das bonecas dela. Ela desenhava. Uhum. E quando eu fui fazer a residência em Goiânia, eu tinha 2 anos, e ela foi porque eu tinha que ir. E aí eu lembro que eu falei para ela, falei assim, olha, se você quiser mudar de vida, você tem 2 anos para você fazer o que você quiser. Porque como ela estava obrigada indo comigo, então ela podia, eu falei, cara, por que você não aproveita e faz uma faculdade de moda? E lá tinha, lá em Goiânia. Só que assim, acabou que médico a gente entra meio num mundinho, né? Você entra num mundo que... Horrível, cara. É uma bolha. É uma bolha. E aí ela falou, não, aí foi fazer estágio dentro dos hospitais lá, na área dela. E aí toda vez que eu falo com ela, e como vinha a Raine hoje, eu falei assim, cara, vamos lá. Ela, por que tu quer que eu vá? Eu falei, não, porque tem uma pessoa legal para você conhecer. Vai que ela larga tudo, né? Tu vai perder tua anestesista. Mas eu apoio, cara. Eu acho tão legal. Que o dom dela, né? Exatamente. É o dom. E só que esse sonho ficou ali, eu cresci, assim, minha mãe fazia as nossas roupas e a gente tinha sempre as roupas mais bonitas para ir para a igreja. E a minha mãe tem um estilo mais clássico, então ela pegava aquelas revistas mais europeias, assim, aquele estilo mais clássico, e era assim que ela fazia a nossa roupa. Então a gente sempre andou bem vestida a vida inteira. E é isso, passou, durante a vida toda foi assim. Então foi daí que surgiu esse amor, mas não foi isso que eu fiz, né, durante a vida. E lembrando também, a minha filha outro dia ela faz ginástica artística, a Juju, e ela desenhou a roupa, o colã que ela queria para a competição. Isso é muito especial. Há um tempinho agora atrás, em novembro, eu estava conversando com 2 amigas e uma das filhas dela falou assim, eu quero fazer tal faculdade. E a mãe queria que fizesse medicina, porque a família toda está na medicina. Eu falei, gente, vamos atualizar isso. Pelo amor de Deus, pais, deixem os filhos fazerem o que eles querem, o dom deles. É ali que eles vão prosperar, é ali. Cara, aí eu sempre dou o exemplo daquela skatista, né? Sim. Da Raíssa? Da Raíssa, né? Que os pais investiram e aí a menina ganha prêmios. Recentemente, em novembro, ela tinha acabado de ganhar mais um prêmio. E então, assim, deixa a criança aí, deixa ela fluir. Né? Não aconteceu isso comigo, foi uma escolha, fui pro ramo do banco por uma escolha mesmo, mas isso tem um poder muito grande. Não, na realidade eu vou botar aqui hashtag sou rara. Faz a roupinha da Juju. Ele falou. Já viu? Sou rara, hashtag. Patrocina o colã da Juju. Juju. É colã, ela é colã, né? Vai que pega. Vai que, né? Vai que, não sei. Mandinha, pequenininha, você já começava a cuidar dos teus, da tua irmã, do pessoal? Da onde é que veio essa medicina para sua vida? Eu fiquei buscando aqui na minha memória, né? E realmente não tinha, assim, essa questão de quando eu era pequena eu queria ser médica. Eu lembro que na época eu estudava no La Salle, né, fiz meu 3º ano no La Salle e acaba que faziam testes vocacionais. E eu lembro muito bem que no meu teste vocacional, quem aplicou o teste depois conversou comigo e falou assim, olha, o teu teste ele é muito específico. Tu vai se dar muito bem fazendo algo voltado mais para a saúde,
mas também tu vai se dar muito bem fazendo alguma coisa voltada para artes. Alguma coisa que tu possa expressar algo. Aí opa. Ajudou bastante, né? Então assim, tipo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tu pensou que poderia dançar no plantão, fazer algo assim? Você já pensou, eu vou juntar os dois. Né? Vai que, né? Então só que nessa época eu já sabia que eu queria fazer medicina. Se um cirurgião não é um artista, eu não sei o que ele é. Mas então, assim, na minha infância não teve, assim, alguém. Tanto que eu sou a primeira médica da família, então não teve alguém me influenciando, né? Os meus pais, eles são educadores físicos. Na minha família inteira é de dentista, né? Hoje acho que deve estar, sei lá, 15 dentistas na família, muito. Mas não teve, assim, uma influência. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá pelo primeiro ano do colégio, eu sabia que eu queria fazer medicina porque era uma profissão que eu admirava. Então, e eu tinha facilidade, assim, com qualquer coisa que fosse da área voltada para o estudo da medicina. Eu tinha muita facilidade. Então, eu falei, bom, isso eu já sei que vai dar certo. Mas uma coisa que você nota, você vê que quando faz teste vocacional, eles dão várias propostas. Só que é engraçado que é o seguinte, antigamente a gente era obrigado a escolher uma. Sim. E aí, hoje em dia, quando a gente vai falar que você vai fazer, você fez medicina, largou a cirurgia, mas você tem podcast, cara, você é uma exímia comunicadora, você tem um Instagram ali que as pessoas assistem aquilo dali, vê que aquilo é de verdade. Então, assim, é tão interessante que, na realidade, que a gente falou lá atrás que você tinha esses poderes, você tem todos os poderes. E agora você está usando todos eles. Eu estou usando todos eles, né? Porque quando eu estava apenas na cirurgia geral, que eu trabalhava em plantão, e isso foi o que me motivou, inclusive, a sair. Né? É que eu não conseguia ser exatamente quem eu queria ser, de todas as formas, de me expressar de todas as formas que eu gostaria de ser. Né? E estava naquela bolha, né? Como a gente falou agora há pouco. Muito legal. Lari, quando você depois já pensou... Primeiro que eu ia falar o seguinte... se fosse hoje em dia, você falando muito, podiam já dizer que tem TDAH, né? Hoje em dia você já tá fechado assim, essa menina tem TDAH, não vai... Toma uns remedinhos aqui e vamos segurar. Mas assim, você já cresceu, já pensando no jornalismo. Como é que foi os passos seguintes? Escola, faculdade, você pensou em outras coisas ou você trilhou e você seguiu? Jornalismo, sempre trilhei e segui. Eu era criança na escola, que eu escrevia o jornalzinho com as notícias da merenda, entendeu? Eu fui essa criança na 4ª série, eu era essa criança. E aí, não dava determinado momento da aula, eu pedia, às vezes, você falou, deixa eu ler meu jornal aqui, para todo mundo saber o que é que eu escrevi. E na faculdade, eu não me via fazendo outra coisa, a verdade é que eu terminei o ensino médio e já tentei jornalismo, já comecei, terminei cedo, terminei com 21. Então, e no início foi muito difícil, assim, porque eu era nova, então já comecei a trabalhar na área, e o que eu ouvi de autoridades dizendo, me olhando dos pés à cabeça e falando, nossa, é você que vai me entrevistar? Tipo, com aquele tom de rebaixamento, assim, sabe? Nossa, isso eu ouvia muito. Mas eu sabia que um dia, eu falei daqui a 10 anos, quando eu não quiser dizer a minha idade, isso vai me privilegiar. Então a gente supera e segue o baile, mas assim, teve um momento, quando eu estava no meu 7º, 8º período da faculdade, tiraram a obrigatoriedade do diploma. Falei, mora dessa. Sério, gente, agora isso pra quê? Agora eu já tô aqui, né? Agora eu já tô toda molhada aqui, pegando chuva. Não tem graça, nossa. Só que eu sempre fui muito consciente, sabe? Eu acho que o cara que, sei lá, Van Gogh não fez uma faculdade para ele ser pintor, entendeu? Acho que, e eu acho que se você for bom o bastante, você vai ter o bastante para viver, você vai ganhar dinheiro com aquilo, independentemente do que você faça, sabe? Se você fosse jornalista, eu falo, gente, eu não tenho medo de perder o meu emprego para quem não tem diploma. Ué, aí eu internalizei isso. Quando eu estava no fim da faculdade, eu vi uma pá de gente trocar de curso por causa disso, falando, vou fazer publicidade, então, por que vão tirar a obrigatoriedade do diploma? Vou trocar de área, então. E eu falei, não, eu gosto disso, vou fazer isso, e por que eu vou ter medo de perder meu emprego para alguém que não faz sentido, gente? Eu estudei que só aqui. Se a obrigatoriedade do diploma. Não, exatamente. Se acontecesse algo diferente. E logo depois veio, tipo, hoje, entendeu? Tipo, mas você também não vê por outra forma, assim, Larissa, que quando você faz uma faculdade,
E assim, hoje em dia eu tenho até uma discussão de se os meus filhos vão fazer faculdade. Existe uma discussão grande. Mas você também não entende que você tem uma base melhor para o que você vai fazer. Não, Só isso. é esse o ponto, é esse o ponto. Tipo, ok, se quem não quis... Eu não tenho o menor problema com os comunicadores que atuam na área que não têm a faculdade. Uhum. Porque eu conheço pessoas incríveis que trabalham, que têm um trabalho incrível e que não são graduadas. Eu conheço algumas. Uhum. E respeito muito essas pessoas, porque elas, de fato, entregam um resultado bom. Mas, assim, eu não tenho medo de perder o meu espaço para essa pessoa aqui. Tipo, pelo amor de Deus, né? Eu estudei mais um pouco aqui, né? Então, eu não tenho problema em dividir o mercado com essas pessoas, entendeu? Mas E até porque o trabalho que você faz é independente do diploma que você tem. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Olha, quando uma pessoa se forma, por exemplo, médico, jornalista, ou quando é um empresário, isso é só um título. Sim. O que ela vai fazer com esse título, o que ela vai Exatamente. desenvolver com esse título, o trabalho que ela vai entregar é outra história. E eu vejo muito, Larissa, que dentro do nosso meio, e olha, já do nosso meio, vamos dizer, estou lá na Rádio CBN, contato com o pessoal todo ali, e existe, quando começou o podcast, que eu vim fazer podcast, alguns amigos, o pessoal que é de dentro, que é jornalista e tudo, cara, dá uma torcida de nariz, tipo assim, esses meninos novos vão abrir podcast. os taxistas não ficaram mordidos quando vieram os Ubers? Sim. Né? E é exatamente isso. E se você for colocar, o que eu sempre digo é o seguinte, o mundo vai passar uma peneira. Então o jornalista vai passar uma peneira, então vai ficar os melhores. Se tem título, não tem título, tanto faz. Podcast, cara, é uma moda, todo mundo tem podcast. Uma hora, quem que vai ficar? Quem realmente for bom, quem se dedicar, quem for fazer. Cara, eu já fiz vários cursos, já fui fazer imersões para tentar melhorar. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas não entendem que hoje em dia, depois de 10 anos de medicina, de formação, com 20 anos de formado, eu não vou parar para fazer uma faculdade, mas para eu ter o que a gente aprendeu na área de saúde, o que você sabe, você poder trazer, porque essa parte jornalística nada mais é do que igual a da medicina, a gente está aqui para servir as pessoas. É isso, é um serviço. Só isso, é só um serviço. Harry, me conta um pouquinho aí, porque isso aqui eu vi você na palestra falando um pouco sobre isso, e você já deu uns spoilers. Quer dizer que você começou, você já ficava lá, pegava o tecido, bagunçava as coisas da sua mãe, e por que você foi para uma área de banco? O que bateu na cabeça de faculdade, e como é que foi esse trajeto? Sobrevivência. Vou explicar por quê. Nessa época eu morava no interior, nasci em Manaus, mas eu morava em Barcelos, no interior daqui, perto de São Gabriel da Cachoeira. Passei minha infância linda, encantada lá naquela cidade maravilhosa. Quero fazer uma pergunta polêmica aqui. Tá. Ai, meu Deus. Acaradisco? Cardinal. Eu fui uma vez para o festival. Essa hashtag fiquei sem entender nada. É o Festival do Peixe Festival do Ornamental Peixe de Ornamental. Ah, pô, bacana. Olha Não que tem coisa garantido chata. e caprichoso, não tem boto tucuxi, boto cor-de-rosa. Tem Lá tem cardinal e acaradisco. Exatamente. E eu torço que para o bacana. cardinal. Que Que é uma piaba, né? E aí tem essa festa do peixe ornamental lá. E é uma cidade incrível, que eu passei minha infância. Então eu falo quando eu conto para alguém minha infância, eu falo minha infância foi igual a Lagoa do Paraíso amazônica, entendeu? Sabe, acho que é esse nome, né, do filme? Lagoa Azul. Pronto, a Lagoa Lagoa Azul. Azul. Aposto que a Lagoa do Paraíso é muito melhor. Mil vezes. Adorei, 1000 vezes melhor. Então, assim, Lagoa Azul, só que amazônica, sabe? Minha casa, uma casa, tipo aquelas casas de madeira americana, assim, que a madeira toda montada, branquinha, Sim. assim, só para vocês visualizarem. E aí tinha um janelão, a cidade, assim, ela a minha casa era de frente para o rio, então eu abria um janelão, tinha um pátio que a gente brincava, aí tinha umas árvores assim, fazendo um fundo no meio, o rio e aquela praia maravilhosa, era isso. Lindo. E o que você Lindo. veio fazer aqui na capital? Já ia perguntar, pra que tu vem pra essa história aqui? A minha família mudou para outro interior, que é Altazes, que aí
só vale lembrar que Barcelos é o Rio Negro, banhada pelo Rio Negro. E Altazes é banhada pelo Rio Madeira ali, que é aquela água mais barrenta e tudo mais. Meu pai foi para lá e a gente foi para lá também depois de um tempo. E com 14 anos, a minha mãe, ela foi muito sagaz. Minha mãe olhou assim, no interior, ou você tem o funcionalismo público, né, que raramente tem um concurso público, ou você, e aí geralmente quando tem essa questão do funcionalismo público, você depende de um prefeito, você depende de um cargo, né, e a minha mãe não queria isso para mim. Minha filha, ela era professora, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e ela falava, eu quero que eu sempre me destacava na escola. Ela falou, não, aqui não é mais lugar para você. Com 14 anos, eu vim para Manaus estudar. 14 anos. 14 anos. Eu vim para Manaus estudar e morar com os meus avós. E logo depois eu vou contar essa parte da história que eu acabei morando sozinha. E um dia, minha mãe... Você perguntou por que eu vim para cá, né? Por que eu vim para cá? Por conta dessa questão de sobrevivência, de estudo, de melhorar. Minha mãe queria o melhor para mim, né? Ela viu que no interior não ia rolar, não ia funcionar. Mas o que você fez de faculdade que te levou depois? Administração. E aí te levou depois para banco, não foi isso? Foi. A história do banco é interessante porque minha mãe conheceu o superintendente dessa história, é engraçada. O superintendente da Caixa Econômica, lá num evento desses, que ela trabalhava na prefeitura, e ela falou, minha filha, eu já estava morando aqui. Minha filha conhecia o superintendente da Caixa. Nessa época, eu estava estudando no IEA, que é na mesma rua da superintendência da Caixa. Sim. E ela falou o nome dele, né? E na época, antes eu estava em escola particular, só que as coisas já estavam apertando um pouco, e ela falou o nome dele, e ela falou que ele trabalhava da Caixa. E eu passando ali de manhã, todo dia, eu falei, eu vou falar com ele, porque eu vi que tinha aquelas vagas de menor aprendiz. Uhum. Então, eu fui lá e falei, quero falar com o seu Evandro. Imagina, uma menina de 14 anos, né? Ainda estava nos 14, com uma farda ali do IEA, chegando para falar com o superintendente da Caixa Econômica. E aí, o mais interessante foi que a secretária dele falou, olha, ele não está, mas tem que marcar um horário para falar com ele. Aí eu falei, tá bom, marca um horário para mim. Tá, marco. Ela marcou. Ela só queria um tempo para avisar a esposa dele. Falou, deixa eu te falar aqui. Apareceu uma menininha aqui. Tem 14 anos. Quanto tempo vocês estão casados mesmo? Olha, não me pergunte como foi essa história. Aconteceu. E tu conseguiu um horário? Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, eu marquei, o que tu vai fazer lá? Eu vou pedir um emprego, é isso que eu vou fazer. Entendeu? Aí, enfim, fui lá, ele me atendeu como se ele fosse da nossa família, assim. E a minha mãe conheceu ele num evento lá do Festival do Leite, lá em casa, né? Oi, Haren, tudo bem? Não sei o quê, tudo bem, seu Evandro. Então, eu sei que tem vagas, né, que a Caixa Econômica oferece vagas para menor aprendiz e tudo mais. E aí eu tô querendo uma vaga, se você tiver. E expliquei do meu jeito lá para ele. Tá, eu vou te ligar. Ligou e falou, tem uma vaga lá no São José. Tu queres? Eu falei, eu quero. E foi assim que eu comecei a trabalhar em banco. Meu Deus do céu. Rapaz, olha... Ele ainda tá lá? Porque o meu horário tá livre. Depois das 11 eu não faço mais nada. Entendeu? Dormir, eu durmo depois. Eu já tenho meus 2 filhos, que a Juju de agora já é empreendedora, ela vende doce, tá? Lógico. Tem que ser no escambo ali embaixo, mas de repente vai que quando ela bater 14, eu peço lá para ela ir lá com o seu Evandro, né? Tenho certeza que vai ser. Mas é importante falar uma coisa, que eu sempre fui obstinada eu queria muito trabalhar, muito, eu queria muito trabalhar, assim, meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e eu admirava isso, então isso veio deles, né, dessa base. O meu vizinho trabalhava com roupa, e eu sempre conto essa história, o Washington é o nome dele, ele tinha uma loja de roupas e tal, eu falava, Washington, deixa eu ser vendedora na tua loja, deixa eu ganhar R$15, eu pedia R$15 de salário. Cara. E ele falou, não pode, menina, tu não tem nem idade, que isso? E minha mãe falava, não liga não. Mas então era esse sonho também, de trabalhar. O sonho do trabalho em si, né? Queria trabalho. Já vou te ouvir, Amanda, mas eu queria fazer só uma parada agora para os nossos patrocinadores, né? Que agora a Vacinar está cuidando de Manaus e cuidando da sua família também, cuidando de vocês.
os adultos, eles precisam também fazer vacinas e a gente já estava falando sobre isso. Então, tem desde a vacina para febre amarela, herpes zoster. O zoster, não sei se vocês sabem, porque a gente que é da medicina, está dando muito idoso, né, principalmente. Então, quando você tem um contato de novo, não sei se vocês já tiveram catapora, que vocês estão da época toda de vacinadinha, né? Que agora a gente vai falar sobre a idade. Não Eu tive, não, fui da época catapora. que tive catapora. Não tive catapora, fico nervosíssima quando tem alguém do círculo que tá. Eu sei que tem vacina, que tô vacinado, mas sei lá, né? Vai que, Seguro né? morreu de velho, né, gente? Então, assim, você que não se vacinou ainda, pode se vacinar. Tanto para zoster, HPV, gripe. Lembrar da HPV agora, nessa época nossa do Março Lilás, né, cara? Interessante, porque é um amor que você pode ter com seus filhos. Existem muito câncer que está ligado para o HPV, né, cara? E eu acho legal, porque assim, a gente está imaginando que a Austrália ela tem uma previsão de 2030 não ter mais câncer de colo de útero. Aqui no Amazonas... E a gente está lá em cima no ranking, é o primeiro lugar. O câncer de colo de útero é o mais comum. É um ranking que a gente não queria liderar e é muito lamentável, porque é uma doença que aqui no estado que é extremamente... Você consegue evitar... E a gente não precisa só combater as pessoas que não querem se vacinar. A gente precisa combater o preconceito, porque quando você fala em vacina para HPV, eu lamento tanto, porque tem gente que pensa que, mas eu vou estar estimulando minha filha, meu filho, mas principalmente a minha filha, porque a sociedade é machista assim. Mas eu vou vacinar minha filha contra o HPV, vou estar estimulando ela a entrar na vida sexual, eu vou estar... Não é isso. A ideia é justamente vacinar antes de qualquer coisa né? Para prevenir, enfim, para evitar uma doença muito maior. E eu realmente lamento como a gente ainda precisa combater o preconceito. Olá, a minha pergunta é o seguinte: quantas vezes teu pai e tua mãe te botou para fazer vacina e te disseram para que você estava vacinando? Meu Deus. Nunca vai ser, menino, bota o braço aí, cadê? Só leva a criança, o adolescente vai. Olha, é uma vacina que você precisa fazer, que é para sua saúde e tudo mais. Pronto. Exatamente. Então, aqui o QR Code, canto superior da tela, você pode bater aqui no QR Code, vai falar com o pessoal do Vacinar, conversa com eles, vê a idade de vocês, falem o que vocês podem estar precisando já especificamente, ou está aberto também, porque eles vão fazer. O pessoal que é mais velhinho também precisou, eles vão em casa, fazem a vacina em casa, nessa época que teve de Covid, foi maravilhoso. Eles iam para baixo dos prédios, o pessoal descia, fazia, tinha um horário tudo marcado. Então a vacinagem está cuidando de Manaus e de você também. Meninas, a Amanda ficou agora só para você falar exatamente assim, cara, quando você decidiu fazer medicina, foi por causa de algum amigo, amiga? Porque também rola muito isso na medicina, ou senão às vezes a gente acha assim, poxa, eu quero fazer medicina porque, cara, o pessoal fala que é muito bacana, não sabe nem o que é. Como é que foi que você entrou na medicina? Eu entrei na medicina realmente como um peixe fora d'água, que não sabia o que era medicina, porque não tinha um médico na minha família. Como eu falei, minha família é completamente só de dentistas. Mas eu sabia que eu queria fazer medicina, né? E depois eu fui descobrindo que... eu realmente consegui descobrir muito isso depois que eu saí da cirurgia geral e que comecei a atender um paciente da medicina do esporte, aquele paciente que precisa emagrecer, mas eu gosto de cuidar das pessoas, sabe? De pegar aquela pessoa que ela precisa de um acolhimento, que ela está passando por um problema difícil. E esse problema pode ser um emagrecimento, porque é um problema difícil. Então, assim, eu percebi que é isso. Eu fiz medicina porque eu gosto desse cuidado e de ver que a pessoa melhorou, de ver que a pessoa se curou ou está se transformando em alguma coisa, uma pessoa diferente. Então, assim, hoje eu tenho esse entendimento, mas na época eu não tinha, não. Na época eu não tinha esse entendimento, então, assim, caí direto na medicina, isso é uma faculdade bem puxada, né? E logo que acabou a medicina, em seguida eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que fazer uma residência médica. Afinal de contas, é o que é ensinado pra gente quando a gente está na faculdade. Quantos anos que você tomou essa decisão? Olha, eu terminei a residência com 23 anos. Então, medicina eu terminei com quantos anos? Tu começou com 17? Com 17. Medicina, né? E eu acho tão novo quando ela estava falando. Então, são decisões extremamente importantes. Por isso que eu penso assim, olha, quando me perguntam assim, mas quando tu tinha 17 anos, o que tu pensava da medicina? Eu falo, cara, hoje eu sei que talvez... Quem tem 17 anos tem uma cabeça bem diferente do que quem, por exemplo, eu vou fazer 40 anos, né? Então, isso foi há muito tempo. Tinha uma cabeça diferente, o adolescente tinha uma cabeça diferente. Sim. Então, a gente tem que tomar uma decisão, assim, de vida, porque é uma decisão que vai modificar a tua vida inteira aos 17 anos, né? Então, você tem que ser muito bem assessorado para isso também. Mas, Amanda, eu só vou discordar de uma coisa de você. Eu vejo quando os meninos começam muito novo dentro da medicina,
Porque para a gente se torna normal, mas você começa a ter contato com a morte, com a dor de você ver um paciente terminal. Então existem, e muitos alunos meus que entraram muito novo, por isso que a Larissa, quando falou que começou lá com 17, tudo direitinho, eu fico vendo meus alunos que falaram assim, professor, se eu voltasse atrás eu não começava tão cedo. Porque são impactos da vida que são muito fortes. Eu lembro quando a gente vai fazer medicina legal... eu optaria por não fazer... Não começar cedo. Não começar cedo. Porque às vezes você não tem a maturidade. Que, por mais que você fale, hoje em dia os meninos estão muito mais ligados a computador, então assim, estão vivendo mais ainda fora do mundo real do que o online. Então... Você vê esse povo ali, fica difícil. Então, eles reclamam muito disso. Não, acaba que, por mais que seja um mundo completamente diferente, assim, mas 17 anos todo mundo é muito novo para tomar uma decisão super importante. E assim, eu fico feliz de escutar a história de vocês, que tipo, que desde criança tu já sabia que tu tinha alguma coisa, uma influência do que tu querias. Você também, Larissa, tu já sabia, nossa, eu queria ser jornalista e tudo, isso já era muito forte em ti. Mas tem muita gente que essa coisa que não vem. Que você não tem isso. Você vai descobrindo ao longo da caminhada e que às vezes no meio da caminhada você tem até que modificar tudo que você já pensou. E eu vejo uma coisa difícil que é muitos alunos que você falou sobre às vezes a opção das pessoas de fazer medicina porque os pais querem, porque tem a família. Isso também. Cara, é tão chato, porque o moleque termina a faculdade, pega o papel e fala assim, tá aqui, ó, pai. Expectativas, né? Ele vai atender expectativas, ele não vai se atender, ele não vai se realizar, ele não vai estar feliz da vida, enfim... Isso aí, falando da saúde, isso aí tem milhares e milhares de desdobramentos, inclusive físicos, né? Que depois a gente vai chegar no ponto lá da burnout. Teve um amigo meu de faculdade que ele falava que ele queria terminar medicina, porque foi obrigado a fazer, porque ele ia ganhar dinheiro como médico para investir, para fazer outra coisa. Eu também tive amigos assim da faculdade. O pensamento deles era exatamente esse. Lari, me conta uma história. Quando é que teve uma grande virada que você vem para a Rede Amazônica, você vai apresentar o Bom Dia? Porque, cara, não existe coisa mais forte do que você acordar e tomar café da manhã com uma pessoa todo dia. Né? Não, de que a gente invade a casa das pessoas, né? Exatamente. Agora eu não estou na apresentação, só estou nos bastidores, então o que eu recebo de mensagem de gente falando, ainda hoje, estou com saudade da tua alegria, o que está acontecendo, por que você saiu? Eu falei, então, não saí, sigo na madrugada, estou nos bastidores. Mas assim, é uma intimidade que você cria que às vezes a gente não tem noção do lado de cá. Porque, de fato, a gente fala com muita intimidade com quem está do outro lado da câmera. Só que eu não sei exatamente com quem eu estou falando. Então, às vezes, eu estou na rua e falo, Larissa! Eu falo, meu Deus do céu, é minha tia que eu não estou lembrando, gente. Quem é essa mulher, gente? Que é isso? Tem que responder como se... Não, eu sou muito sincera. Aí é que tá. Eu sou muito transparente. Sincericídio. Aí a pessoa... Larissa, eu falei, meu Deus, não faz isso comigo, gente. Você se conhece de onde? Já lanço logo assim, não tento fingir, não. Não tento fingir, então eu já lanço logo. Mas dessa virada de começar, meio que as coisas que ela me ajuda. As coisas foram acontecendo na minha vida. Eu sempre quis fazer jornalismo. Gente, lembrei de um episódio, você falou em criança. Eu vou fazer porque quero ganhar dinheiro. Eu juntei as duas coisas quando eu era jovem. Eu vendia redação no colégio. Sério, cara, legal, hein? Aí eu falei, aí pior, aí eu falava assim, mas quanto, Larissa? Falei, depende de quanto você tirar. Se você tirar R$10, 10. Se você tirar 10 reais. Então, rapidamente, qual é o signo de vocês aqui, só pra eu dar uma entendida? Eu não acredito em signo. Eu sou virginiana. Mas se eu acreditasse... Eu sou virginiana também. Então pronto, você entende os detalhistas. Como é virginiana? Acho que é detalhista, chato, né? Essas coisas que é muito, muito detalhista, muito perfeccionista. Que é um problema às vezes, né? Para quem acredita em astrologia. E eu adoro procurar semelhanças. Então, adoro procurar. Adoro. Leio o horóscopo todos, every single day. Todo dia eu leio o horóscopo. Mas então, vendi a redação na escola. Fiz a faculdade. E quando você sai da faculdade, o recém-formado, eu não sei como chama o de medicina, mas o recém-formado de jornalismo é o foca. E o foca, ele não quer saber o que ele vai trabalhar. Ele só quer trabalhar, entendeu? Ele só quer ver emprego, pelo amor de Deus, alguém. Então, você não quer saber de que é.
E aí me surgiu um estágio em assessoria, só que era em órgão público. Então acabou a faculdade, falou, beijo, Larissa! E sabe onde eu trabalhava para sair da assessoria? Antes de trabalhar no estágio, eu fiz faculdade particular. Então, eu precisei procurar um emprego quando eu terminei o ensino médio para poder começar a faculdade, porque meus pais não tinham condições de bancar a minha faculdade. Sim. E eu fiquei arrasadíssima quando eu não passei na pública. Então, eu falei, não, vou procurar um emprego para eu conseguir pagar minha própria faculdade. E eu fui vendedora de roupa, olha só. Eu tava, juro que eu tava esperando você falar que passou na frente da Iaiá, foi lá com o Evandro. Não foi, não? Eu fiquei esperando, cara. Não consegui um horário com o seu Evandro. Lá na Ilharga da Caixa. A loja de roupa. Não, fui vendedora, tanto que no próprio jornal. Mas ela é empreendedora, vocês perceberam? Sim. Vendia roupa. Eu comecei vendendo doce, né? Aí, pedia pra moça da Deus. cantina guardar e levava o cardápio pras pessoas. Falava, olha, gente, hoje tem disso. Aí queria era dinheiro, né? Isso mesmo. Mas foi fazer jornalismo. Mas enfim. Não entendi. Uma coisa. Eu falei assim, poxa, mas ela queria dinheiro mesmo? Sério? Meu Deus do céu, eu queria ser feliz, aí tamo aí, né? Na atividade, rindo da própria história. Aí fui vendedora de loja. E aí, por 6 meses... Imagina, bom dia. Essa roupa fica extremamente... Não, e assim, eu gostava muito daquilo. E aí foi quando eu entendi que eu, de fato, queria lidar com o público. Falei, caramba, adoro isso. E eu disse quase que já era um estágio para ser jornalista, né? Porque eu já trabalhava de domingo a domingo, porque eu trabalhava em shopping. Então, eu trabalhei 3 anos e meio, e aí quando faltaram os últimos 6 meses, eu tinha muito medo de sair do meu emprego. CLT bonitinho, com carteira assinada, sendo comissionada, ganhando alimentação, ganhando 13º, para ir para um estágio e terminar o período mínimo de 6 meses. Eles disseram, tá bom, Larissa, obrigada. Tchau, né? Então, e aí eu não tenho mais como pagar a faculdade. Então eu só saí da loja que eu trabalhava no último período. E aí eu fui para assessoria de comunicação, acabou a faculdade, eu me vi formada, eu não podia ser contratada em outro lugar, em uma empresa de comunicação como estagiária, e eu ainda não tinha a experiência que o mercado queria, porque assessoria hoje é muito difícil você ver um recém-formado, um FOCA, trabalhando em uma assessoria, porque a assessoria de comunicação, costumeiramente, é um órgão de confiança. É alguém que é colocado ali, ou um concursado. E aí é difícil ter um recém-formado enquanto assessoria. E era a única experiência que eu tinha. Então, a própria Rede Amazônica, eu comecei na Rede Amazônica, no Amazonsat. Falaram, Larissa, uma colega de trabalho, uma colega da faculdade, falou, vem aqui fazer um teste. Então, assim, eu não escolhi TV, as coisas foram acontecendo. Falou, Larissa, vem aqui, tem uma vaga, então não tem nada a perder, vem aqui ver se de repente você se enquadra e tal. E aí eu comecei na TV, adorava, comecei na área de entretenimento, com artesanato, então assim, sou apaixonada pelo nosso artesanato. Legal. Artesanato amazônico, eu adoro. E aí, por isso da coleção Tucunaré da Soraya, Gente, vocês vão montar uma parceria. Gente, maravilhosa, ó, maravilhosa. Sei tudo das sementes. Aí... Olha essa publi aí. Já dá um corte, faz um corte. Meninas, deixa corte aqui pro Sohara. Já faz um corte e coloca logo. Não, mas são lindas as roupas mesmo, são lindas mesmo. Sem publis à parte, são lindas, maravilhosas. E aí comecei a trabalhar lá, fiquei por 1 ano e depois me chamaram para... como eu estou te falando, as coisas foram acontecendo. Eu nunca, graças a Deus sempre foi bom o suficiente comigo para eu sempre receber convites. Então, às vezes que eu saí, que eu troquei de emprego, foi porque falaram, Larissa, vem aqui fazer um teste. Aí eu, vou pra lá. Vou ser desafiada lá. Eu disse, vem pra cá, vou pra lá. E aí, pra ir pra Rede Amazônica foi exatamente isso. Fui pelo desafio, fui pelo... Ok, vou tentar uma coisa diferente. Mas, Lari, uma coisa que eu sempre fico pensando, porque, assim, o máximo, eu acho que o grande sonho sempre de um jornalista, porque cada área vai ter uma coisa. É você... Eu nem sei o fim da frase, mas eu já acho que vou discordar. Fala. Não, mas eu imagino que você estar num grande jornal e você tá ali na frente no ao vivo, porque esse é o grande desafio, é você ter você saber ter essa gingada toda, porque você tá ali. Quando eu
Todas as vezes que eu fui contigo, que você estava apresentando, cara, é uma loucura, porque vem informação de tudo que é lado, eu não sei como vocês não ficam doidos, eu acho que eles pegam o pessoal que tem um pouco de TDAH. Só não demonstra, né? Só não demonstra, né? Não, porque é um monte de coisa. Quando acabava assim, ela falou: doutor, tudo bem, tudo bem. Olha, doutor Gilson já vai entrar, já vai lendo, não sei o que. E ela fazia umas perguntas dela. E eu ficava pensando assim, cara, como é que essa cabeça dessa pessoa funciona? Começa a acordar 1h30 pra você ver. Mas como foi o passo? A primeira vez que você adentra o estúdio para você começar o Bom Dia Amazônia? A verdade é que as grandes oportunidades vêm do nada, né? Eu fui ali, tipo, alguém faltou e fulana tá de férias e não sei o que. Ele falou, tem pra Larissa. Tem a Larissa aí. Ela tá fazendo nada, né? Tem ela aí, vai, tá novata, né? Cheia de disposição. A gente foi, né? Claro. Quer, Larissa? Quero, óbvio que eu quero, é óbvio. Eu digo que uma coisa que eu ouvi, que eu aprendi com a Luana Borba, eu ouvi e gravei no meu coração, que ela fala que se alguém diz, Amanda, eu preciso que você fique nesse plantão cirúrgico, e você nunca ficou. As pessoas, elas não estão apostando em você, porque ninguém vai colocar alguém para fazer o que eu estou pedindo para você fazer de graça. É porque as pessoas acreditam em você. E você não tem o direito de se auto-boicotar, entendeu? Então, se alguém está dizendo que eu consigo fazer, por que eu vou dizer que eu não consigo fazer? Eu, né, vou dizer que eu consigo, você né? consegue? É claro que eu consigo. Daqui, toca pra mãe. Então... E aí foi uma experiência incrível. E quando você fala de Jornal da Madrugada, as pessoas falam assim, que hora você acorda? Fala 3. Eu nunca ouço, nossa! Eu sempre ouço, Geralmente é esse o tom, sabe? De, poxa vida, né? De automaticamente madrugada. a pessoa já deve pensar, mas tu é feliz mesmo? Será que tu gosta disso? Por que ela faz isso todo dia? Coitada, né? Coitada. Meu Deus, será que, né? E eu gosto Então, super da energia do dia. Eu gosto de dar bom dia. Eu sou uma pessoa da manhã total, assim. Na verdade que assim, tu é da madrugada, né? sou Tu do é dia, da madrugada. Não é nem assim do dia, né? Porque normalmente o brasileiro padrão, ele acorda o quê? 5, 6. É bem isso. E essa pegada, como o jornal, é o primeiro jornal local aqui. O Bom Dia Amazônia, ele começa às 5, os demais começam às 6. E aí, como a gente pega o horário logo depois da entrega da rede da Globo, a gente começa às 5 da manhã. Então, a gente, de fato, pega as pessoas acordando. Tem gente... uma vez eu ouvi algo que eu não sei se foi um elogio ou não. Eu ainda tenho dúvidas. A pessoa fala assim, eu acordo todo dia com a tua voz, com o teu bom dia. Eu falo... Mas isso é bom ou ruim? Quando você dá bom dia, eu acordo. Eu falo, eu não sei se eu te agradeço ou se eu te xingo. Tô em dúvida aqui. Não sei. Eu não sei se você tá falando que eu grito ou se ele gosta de mim. Não sei. Eu não sei ainda. Claro que ele gosta. Aí, então, eu adoro. Eu acho que o desafio Bom Dia Amazônia, eu acho que eu acho que o ser humano, não um jornalista, o ser humano ele é movido por desafios. O Bom Dia foi um belo desafio para mim, porque fora a madrugada, é o único jornal da rede amazônica que está em 5 estados. Os demais só são para o Amazonas, pelo menos os daqui, né? Então, o Bom Dia Amazônica é o único jornal em rede. Então, você ainda tem aquele peso de, estou em 5 estados e é o maior jornal da casa. Então, assim, foi um desafio enorme que eu sou muito grata a muitas pessoas que me ajudaram. Na época que eu comecei, estava com o José Carlos Amorim. Sim. E ele foi o Zé... você conhece muito bem o José Carlos Amorim. É o meu parceiro, ele trabalha comigo hoje ainda. E quando ele começou na área, o Zé começou fazendo vídeo e depois que ele migrou para o jornalismo, você sabe dessa história, né? Sim, primeiro ele começou, fez faculdade de enfermagem, depois que ele foi para lá. Foi para engenharia da computação depois, e aí ele fazia vídeos, alguém assistiu, chamaram ele para a TV, ele falou, caramba, esse cara é bom. E aí ele foi fazer jornalismo por causa disso. Enfim, a questão é que quando ele foi fazer jornalismo, o primeiro dia de reportagem dele foi comigo. Em outra emissora. E aí, olha como esse mundo é louco. Aí, quando eu fui para a Rede Amazônica, ele já era apresentador do Bom Dia Amazônia. Então, ele veio aqui e disse, vem cá, Larissa, eu te ensino, vou te mostrar aqui como é que são as coisas e tal. Então, me ajudou super, um amigozão, assim, querido.
paciente pra caramba também, né? Porque pra quem está começando... Ele sempre doa. Eu aprendi muito com ele. Ele é muito querido, muito querido. Hoje estava com ele, sigo trabalhando com ele, inclusive. Foi meu chefe na CBN, aí depois... Esse mundo é muito louco. Não briguem com os coleguinhas de trabalho, tá? Essa é a dica do dia. Não briguem com os coleguinhas. Então foi um desafio muito legal. E agora eu tô numa nova fase pra mim também, né? Que eu tô nos bastidores, tô na edição. E aí, tô na edição do Bom Dia, e aí, eventualmente, eu pego a edição do Jornal das 11 também, que é uma loucura, que tá tudo acontecendo na hora ali, as coisas estão chegando. E aí, depois eu vou pra rádio e a gente vai seguindo. Adrenalina. Total. Né? Nunca é igual. É por isso que eu não sinto sono, entendeu? Mentira, eu vivo com sono. Olha a cara do meu marido ali, só porque ele tá de férias. Eu não tô olhando pra ele, porque se ele tá dizendo a verdade, é mentira. Não, eu tô vendo aqui, ele tá confirmando. Ele tá confirmando? Tá. Ô, Hari, e me conta um pouquinho o seguinte, como é que você tá lá no banco? Qual é o dia que você falou, você simplesmente foi e jogou tudo pra cima? Lembra de filme? Tem os filmes, né? Tem um meme, não quero tem um meme ótimo, né? Não preciso desse emprego. Levantou a mão. Aí eu- Queria que eu tivesse essa coragem assim, queria, mas geralmente não é assim que acontece, né? O ser humano ele aprende ou pelo amor ou pela dor. E aí não foi assim que aconteceu. Ela falou aqui, tava com salário, não sei o quê. Então isso é o problema da maioria das pessoas que tem um sonho e não tem coragem. É o quê? A grana, é o bolso. Sensação de estabilidade. Estabilidade, né? E no banco eu comecei com 14 anos ali nesse estágio e eu fui passando de estágio em estágio, entrei no HSBC, depois fui contratada pelo Personalité do Itaú, trabalhando com clientes especiais ali de investimentos e depois o Safra me chamou para trabalhar também. Então eu estava há 17 anos aí nessa carreira e uma carreira maravilhosa, uma carreira que eu sempre falo uma coisa, que meus pais me ensinaram também a fazer sempre o meu melhor, sempre dar o meu melhor. E eu passava 6 meses num cargo, eu era promovida e consegui várias coisas. Com 22 anos, eu fui a Barcelona, como que eu ia imaginar uma pessoa que saiu lá, uma menina que saiu lá do interior, Tudo a ver, na Europa. já tava na vida, né? Tava escrito. Predestinado. Então, assim, para mim foi uma grande conquista e era uma carreira incrível. No Safra, especificamente nessa fase, eu estava no melhor momento da minha carreira, estava auxiliando os meus colegas, estava com a possibilidade de ir para outros estados, estava perfeito. Porém, tô rica, dinheiro guardado, isso aí. Tava nesse nível. Tudo que sempre sonhou, né? Tudo que eu sempre sonhei. Pela primeira vez tinha dinheiro guardado, tava num banco incrível, tava com clientes maravilhosos, enfim, tava tudo ótimo, só que era o que eu achava. Eu achava que tava tudo bem, né? Só que a historinha não é essa de levantar a mesa, jogar os papéis para cima e bater a porta. Não, eu fiquei doente mesmo, eu comecei a ter síndrome do pânico. E aí foi um momento bem complicado, bem difícil, porque, como até a gente falou anteriormente ali, eu não sabia que mundo era esse, não conhecia isso, nem sabia que eu tinha tido uma crise de pânico. E comecei a ter várias crises, e depois passou para uma depressão, que era uma coisa também que eu não sabia acessar, nunca tinha acessado. Sempre fui do dia, sempre fui expansiva, sempre fui alegre, bom dia, bom dia, sol, bom dia, flores. Eu era isso, né? E comecei a experimentar um sentimento de tristeza profunda depois de medo de passar mal. Eu passava mal no cliente, passava mal em qualquer lugar. Então, enfim, ficou esse caos na minha vida por 4 meses. 4 meses e eu falo assim, sempre quando você tem um problema, mesmo que seja um problema como esse psicológico, você tem uma luz no fim do túnel ali de racionalidade, porque quando você está com uma doença como essa, sua percepção sobre o mundo muda, você vê as coisas diferentes, você enxerga diferente, mas tem um pouquinho de racionalidade, e com essa racionalidade você precisa fazer alguma coisa por você. Então lembra da sobrevivência que eu vim do interior, busquei um emprego e tal, então essa mesma sobrevivência me acompanhou e me acompanha durante toda a minha vida. Então mesmo que eu estivesse doente, eu falava, o que eu preciso fazer para ficar boa? A gente estava na pandemia, 2020. Está falando de agora, né? Então, o que eu preciso fazer para ficar boa? Eu tinha um emprego bacana, eu estava com uma vida legal, mas aquilo não estava me fazendo bem. E estava caminhando para esse histórico de burnout.
Né? Então, assim, o que eu preciso fazer para melhorar? Tem que fazer exercício? Vou fazer exercício. Tem que pegar sol? Vou pegar sol. Vou ficar no sol. Inclusive, na pandemia, foi a melhor fase para a gente se cuidar e se conscientizar. Vitamina D mais alta da vida dela. Vitamina D, eu, minha mãe e minha irmã, a gente lá na nossa garagem, a gente lá pegando sol, meu pai. Fazendo fotossíntese. Sabe? Então, assim, eu tinha que resolver o problema. Eu tinha que acabar com aquilo. Foram 4 meses tentando, e assim, tomava remédio, exercício, terapia específica, psiquiatra, vamos lá, e aí? Só que estava muito lento. E uma das coisas muito importantes é informação. A gente estava falando aqui da vacina, da vacinária e tudo mais. Informação é tudo, porque tem muita gente que não sabe que tem até vou aproveitar aí já a publi, né? Mas sim, de fato, tem muita gente que não sabe de uma informação simples, que o HPV, que o câncer pode ser, né, evitado aí com uma simples vacina. Informação é tudo. E eu não sabia, nessa época, que depressão tinha cura. Para mim era uma sentença de morte. Vou morrer, não sei como, mas vou morrer. E aí o que aconteceu? Eu busquei vários tratamentos, e é importante também ter sempre quem possa te orientar. Você tem vários amigos, mas de quem que você recebe ali um suprimento, uma orientação legal? Aquele amigo, ele vai te elevar, né? E então, 2 amigas falaram assim, olha, tem um spa lá em São Roque, um spa medicinal que trabalha com todo um tratamento natural, desculpa. Sem problema, né? Vamos lá. O Jefinho aqui, segura o Jefinho. Todo um tratamento natural. Eu falo, não tenho nada a perder. Eu achava que spa era para quem tinha muito dinheiro, né? Ou que não era o meu caso, ou que precisava emagrecer, que também naquele tempo não precisava também. Então, assim, não é a minha... Naquele tempo. Agora, você realmente. Só ouvindo, olha aqui para sua tela, rapidinho. Naquele tempo, porque agora, né? Poxa. Realmente, foi um vacilo. Então, gente... A Larissa fica cutucando. É porque eu tô me cuidando agora, entendeu? Eu tô mas fitness. É porque a gente fala muito porque, assim, a gente sempre pensa em saúde com peso. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gordura. Não, e mulher geralmente nunca tá tão satisfeita assim. E a gente sempre pode melhorar. Isso é alguma coisa que eu sempre... Sim. E aí, o que aconteceu? Eu fui pra lá, pra esse spa, e lá aconteceu virei a chave. Né? Aí eu, como sempre, eu me incomodava muito trabalhando no banco, sempre querendo andar bem vestida e tudo mais. Então, eu me incomodava muito com a questão do conforto térmico. Então, Manaus, setembro aqui, aquele calor... Né? Aquele calor que todo mundo conhece, que só a gente sabe qual é o calor que faz em setembro. Então, assim, todos os blazers, os ternos, eles tinham um forro de cetim e aí colava no corpo e tinha que sair e tinha que estar ali no look com o clientes investidores, milhões e milhões e milhões envolvidos ali, você tem que estar apresentável. E você derretendo. E eu derretendo. E a maquiagem suando. E a maquiagem não. Nem fala. E eu nunca fui a favor de sustentar algo que você não se sinta bem. Então, assim, muitas vezes eu preferia não sair para almoçar, para ficar lá no ar-condicionado. Né? Era isso. Então, e eu chegava nas lojas de departamento, enfim, tinha um monte de casaco. Hoje em dia as coisas estão mais adaptadas, mas naquela época era um monte de casaco. Coleção inverno, que inverno, pelo amor de Deus. Aqui só chove, né, mano? Aqui só chove. Mano, então assim, não existe isso. Não existe isso de coleção inverno, assim, a gente viaja, aí eu concordo, mas não é a roupa que a gente vai usar no dia a dia. O tecido tinha poliéster, que causa esse calor. Então isso me incomodava muito. Então eu geralmente não encontrava as roupas que eu queria aqui, né? E eu falava, mãe, faz assim. E a minha mãe fazia muitas das minhas roupas. Eu não gostava do estilo gerente de banco, blazer, assim, também não gostava, eu usava vestido. Eu queria sempre quebrar alguns padrões nesse sentido. E quando eu fui para o spa, não foi diferente. Pedi para minha mãe, falei, mãe, faz eles pediram lá, uma lista de materiais, um deles era um roupão. Aí eu falei, roupão, aí falaram algumas atividades lá, eu falei, vamos fazer aqui uma peça de roupa, que é tipo um hobby, um kimono com uma faixa, aí expliquei para ela como que eu queria. E ela fez. É engraçado que no ano anterior, no meu aniversário, eu viajei para me tratar para o spa no meu aniversário, no dia do meu aniversário. E eu estava doente. E no ano anterior, no meu aniversário, uma amiga, a mesma que me recomendou o spa, me deu de presente um tecido
quem dá, em 2019, um tecido de presente para alguém? Só a Nara. Só te conhecendo Só te muito, conhecendo. né? Só me conhecendo muito. Ela me deu um tecido que era uma viscose, que é exatamente esse tecido aqui, com uma estampa bem bonita. Eu falei, mãe, faz daquele tecido que a Nara me deu. Ela fez. Mãe, né? Ficou até 3 horas da manhã fazendo, fez 3 no modelo que eu pedi. E eu fui pro spa, chegou lá, o meu objetivo era saúde, né? Era me tratar. Fui totalmente descrente. Inclusive, falar desse lugar que é tão importante para mim na minha vida, né? Vocês que trabalham com medicina, é um lugar que é uma clínica, é um hospital, só que o tratamento é todo natural. E eu fui para lá descrente. Primeiro dia aí, rotina de alimentação dos 8 remédios naturais que eu estava comentando contigo, alimentação saudável, descanso, luz solar e tal. Vamos nessa. 4 dias depois, eu simplesmente vi o mundo, vi as cores. Eu acredito que a minha cura se deu, claro, a minha fé, todo mundo que estava orando por mim, mas também por conta desse detox que eu fiz, né, lá. Porque tudo eu estava fazendo, exercício, tratamento, remédio e tudo mais, né? E nesse interim, eu comecei a melhorar e eu precisei ficar mais tempo, porque se eu estava melhorando lá, aquilo ali era a minha luz no fim do túnel. Então, vou ficar aqui. E acabei ficando quase 17 dias lá no spa. E eu levava um monte de roupa, mas enfim, aquela era a roupa perfeita para o spa, porque eu comecei a adaptar. Fazer de blusa, amarrar, usar depois das massagens, usar depois das hidroterapias, dos tratamentos que eu fazia lá. E as pessoas começaram a olhar, que roupa é essa? E essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão que me fizeram as hóspedes e as próprias funcionárias. Que roupa é essa? Porque tinha uma estampa, então elas viam que era a mesma roupa, só que eu estava usando de várias formas. Né? E aí elas falaram, que roupa é essa? E eu tinha acabado de ter uma crise no dia anterior, uma crise de pânico, porque os Estados Unidos, a bolsa oscilando, um cliente perdendo 600 mil, ali uma oscilação de 600 mil, e eu achando que a culpa era minha, porque eu estava com as ideias todas tortas. E aí eu falei, eu nunca mais vou voltar para o banco. Foi aí, eu nunca mais vou voltar para o banco. E, ao mesmo tempo, veio essa pergunta, uma inspiração de Deus. E na hora, assim, veio um download. Download de tudo que eu falei, eu vou fazer isso. Tem gente que só vende meia, que só vende camisa, que só vende... Eu vou vender kimono. E foi aí que eu decidi, no meio de uma pandemia, independente de quanto eu ia ganhar, de estudo, eu nunca estudei, a gente está falando aqui de dons, eu nunca estudei moda. Minha mãe, hoje, eu raramente consulto ela em alguma coisa, geralmente a gente fala, tá errado isso aí, tá errado isso aqui, tá folgando, tá bom, mãe, tá bom. Mas eu nunca estudei, então tudo que eu construí, tudo que eu fiz até hoje foi sem estudo, então, mas eu não pensei em nada disso na hora, eu falei, eu vou fazer isso e pronto. E de lá eu saí, pesquisei no Google, onde comprar tecido em São Paulo, no interior de São Paulo, essa clínica. Onde comprar tecido em São Paulo, no atacado. Brás. Aí eu sempre conto essa história. Legal, eu fui pro Brás. Aí chegou lá. Quem nunca, né, um Brás? Quem nunca? Aí, só que acabou que nem lá. Hoje, né? Mas enfim, apareceu no Google isso. E aí, eu pensava que era igual aqui que a gente vai na Tapajós, tecidos, público para Tapajós. Tacada, né? Setor, lycra, algodão, nananã. Lá não, era uma loucura. Era uma loucura. E eu escolhi uns tecidos, fiz uma coleção na cabeça, assim, a gente chama coordenar as cores, coordenei, peguei os tecidos, trouxe para casa e falei, mãe, faz um de cada cor que eu vou tirar foto. A Larissa. Imagina a mãe dela falar, bacana, tu tem a ideia aqui, né? Não, a mãe dela já deve pensar, rachachá, bora lá. Qual é o nome da tua mãe? Pra gente mandar um beijo. Dona Alicia. Dona Alicia, um beijo. Parabéns, deu super certo, sua filha maravilhosa. Ela sabe. Minha mãe é visionária, né, gente? Claro que é. Ela me mandou com 14 anos pra Manaus. Olha, começou com seu nome, porque ela já entendia de marketing, depois te mandou, tu nem sabe que no final da vida foi ela que construiu tudo. É ela que construiu tudo. Ela tem a alma dela em tudo. E aí você chega e você abre o Souhara, começa a... Não, aí assim, eu comecei a mandar e-mail pro banco, não vou mais trabalhar, mas tá de licença, eu não vou mais trabalhar, eu fiquei, né, aperreando o banco, falando, mas tá de licença, quando acabar a licença, então pede a minha demissão, que eu vou sair do banco. Saí de lá, a minha ideia inicial era vender esses kimonos para
hotéis, resorts, spas, era isso, porque era super funcional. E marquei, acho que 2 semanas ou 3 semanas ali adiante, uma reunião com o diretor do spa, né? Isso eu já estava lá em Fortaleza buscando uma fonte de produção para mim. E ele falou, olha, eu acho que eu não vou comprar para dar para os hóspedes, eu vou comprar para colocar na nossa lojinha aqui. E foi o melhor não que ele me deu. Eu falei, eu não vou vender para 50 hóspedes que ficam aqui durante uma semana, eu vou vender para o mundo. E foi o melhor não que ele me deu. E dali em diante, no dia 1º de janeiro de 2021, eu consegui a primeira produção, né? E comecei a produzir, lancei dia 8 de março a primeira coleção, vai fazer 2 anos. 8 de março, lancei a primeira coleção da Sou Rara. Eu sempre cito isso, é importante você agradecer quem estava contigo. A Cris, da Casa 40, me viu passando assim, com esse kimono, assim, toda maravilhosa. Ela, opa, pera lá, vem aqui. Eu fui falar com a filha dela, uma loja aqui, muito especial, muito renomada. E aí eu falei da minha marca e ela falou, vamos lançar aqui. Então, essa validação, 8 de março... Isso é Dia Internacional das Mulheres, Das mulheres, exatamente. E foi uma validação muito importante para mim, ali naquele começo. Eu lembro que eu vendi 12 kimonos no final do mês e aquilo era pouco para mim, porque lembra que eu tinha uma renda legal, um dinheiro legal. E eu falei, eu não vou ficar, eu quero a mesma. Eu não quero manter, eu quero me manter o meu padrão de vida. E aí, meu amigo, eu trabalhei, estou trabalhando para manter e elevar. E seguir nesse... E Feliz, né, cara? Eu acho que o mais interessante é exatamente assim, a mensagem que você passa na sua história é de que você tem que seguir o que você quer, o que você gosta, o que te deixa feliz, porque muitas das vezes a gente fica tão... Eu conheço tantas pessoas que são tão infelizes no que fazem, mas simplesmente estão parados para dizer assim, a vida é assim mesmo, está esperando o dia de aposentar e morrer, só. Eu não julgo, porque, vamos lá, será que eu ia fazer isso se eu não ficasse doente? Se não tivesse tido, né? E se eu não tivesse, se eu não ficasse doente, porque quando tira ali, a saúde é muito importante. Cara, quando tira o teu equilíbrio é muito complicado. Muito complicado, não dá, entendeu? Então, assim, é vida ou morte. Então, assim, a Sou Rara foi uma questão... E aí, não estava doente? O que aconteceu com a depressão? O que aconteceu com a ansiedade? Né? Deve pairar essa dúvida na mente de alguém. Eu continuo tratando tudo isso. Graças a Deus está super equilibrado. Geralmente, final do ano dá uma bagunçada. Entendeu? Dá uma bagunçada. Mas, assim, fazer isso, a Sou Rara foi motivo de sobrevivência também para mim. Fala, eu vou seguir isso, eu vou ser feliz, eu vou fazer o que eu gosto. E eu tinha um propósito. Lembram do tecido que não era? Eu falei, não é só eu que passo por isso. Milhares de mulheres passam por isso. Hoje, agora, eu encontrei com a Aline aqui. E a Aline falou, acho legal que o quê? É uma roupa democrática, que veste a mim, veste a minha mãe, que tem uma numeração maior. E eu contei para ela, porque minha irmã chegou a usar uma numeração maior e ela chorava porque não tinha roupa. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas e que eu precisava fazer por mim e por todo mundo que passa por esse mesmo problema. Não é somente, não é uma roupa, sabe? Não. Você está vendendo todo um sentimento, né, que a pessoa vai ter quando se encaixa naquilo ali. Sim, transformação. Meninas, na realidade, vamos lá. Estamos acabando, a gente estourou já, tá todo mundo ali assim. Eu não sei se era boi que eles estavam dançando ali atrás. Eu não sei o que mas assim, eu não sei se iam me enforcar, o que fizeram, Reserva 3 horas, 3 mulheres. 3 horas, não tô entendendo. A gente gosta de falar, né? Eu fico perguntando o que o Márcio Braga está sentindo do outro lado. Como é que é, Márcio Braga? O sentimento de estar do outro lado e ter alguém que estourou. Como diz aqui em Manaus, pega lesa, né? É isso. Essa parte eu sei que ele vai cortar. Ela não existe, não, sério. Não corte. Meninas, vamos lá. Eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, se quiser contato. Mandinha, por favor, fale que agora você vai voltar também com o segundo eu começo numa nova temporada, uma nova versão. Eu adorei. A gente tá falando de marketing. Uma nova mas temporada. Esse nome, segunda começa, né? Segunda eu começo. Isso foi um brainstorm que rolou por aqui, eu com o Márcio, com a Karen. Parabéns. E a gente, como é que a gente faz e tudo? Aí eu falei, bom, segunda eu começo. É isso, as mulheres querem sempre começar. E sempre a segunda é uma oportunidade. É claro que, né, a gente tem oportunidade todo dia, né? Mas
acaba que é como se desse sabe? Opa. Não, hoje é terça, mas só segunda eu começo, que eu tenho 6 dias. Segunda-feira de novo, agora eu vou. E aí vou começar as gravações, né? Uma nova temporada de segunda eu começo e vai ao ar toda segunda-feira. Legal. Já que você queria começar na segunda, né? Estamos aí. Isso. E assim, muito obrigada, amiga. Instagram, mano. Instagram é @doutora Alcântara, doutora por extenso. D-O-U-R. Soletrando, vai lá. D-O-U-T-O-R-A. Também tá soletrando, parecia o Hulk, né? Que mandava soletrando. Então, é doutora Alcântara. E lá tô sempre falando sobre emagrecimento, sobre estilo de vida, sobre assuntos muito voltados para as mulheres também. Né, que é uma coisa que eu gosto muito de tratar o emagrecimento não só como deixa de comer isso e começa a comer aquilo. Sim, Emagrecer não é somente isso. E eu acho que o mais importante é porque, assim, você inspira porque você é o que você faz, né? Sim. Você fala ali, você tá todo dia, você tá malhando, você tá fazendo tudo o que você tá explicando para as pessoas, né? E mostrando que todo mundo tem dificuldade. É importante. Larissa, rede social, agora que você é modelo fitness! Está lá sempre correndo, malhando. Não sei se é só aquele momento que ela faz o story e vai embora. Deixa eu te falar. É porque eu encontrei alguém que me inspirou a divulgar isso. Porque tem gente que fala, nossa, Larissa, você tá treinando. Eu falei, faz tempo pra cara. Não parece assim, fisicamente, mas eu treino há muito tempo. Mas eu encontrei uma pessoa que me inspirou a fazer isso e que toda vez que a gente vai hoje, quando eu cheguei em casa, que eu lembrei que a gente não tinha tirado foto juntos, ela chama Juliette. Por favor. E ela foi uma das mulheres que me inspiraram na vida. É uma mulher incrível e ela me inspirou a compartilhar isso também. E que às vezes a gente cria aquela neura de não vou mostrar. Sim. Who cares, né? Tipo, eu quero. Tem gente que não tá nem prestando atenção. Enfim, né? Por que eu tenho que dar Você satisfação? inspira pessoas que fingem que não te veem. Gente, é @Larissa Santiago. Lá tem cachorro, tem amor, tem viagens, tem aleatório. Bastidores do jornalismo, tem madrugada, tem cafezinhos. Tem muita água. Gente, tem Bom Dia Amazônia todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 5 às 7h30 da manhã, com Breno Cabral, Larissa Santiago nos bastidores, mas lá, assista. Ari, tuas redes sociais, mas eu queria só fazer um adendo. Vocês duas já são minhas amigas e eu queria fazer um adendo para você o seguinte: 2 trabalhos que eu acho interessante. Primeiro, você é a cara da sua marca. Então, assim, cara, não tem... A sua mãe fez tudo perfeito. Agradeça a ela todo dia. Inclusive você. Beleza, simpatia. E quando eu vejo lá as fotos, eu falo assim, cara, não sei se a mãe dela já pensou em tudo isso, porque assim, nem modelo ela precisa pagar. É um gasto a menos, pelo amor de Deus, isso aí já economizou. E outra coisa, uma coisa bonita, isso aqui foi a Amanda Benzanhon, que eu perguntei dela o que é que inspirava, o que é que você inspirava ela. E ela falou sobre você trazer a regionalização da Amazônia para o mundo. É genial. Cara, isso é fantástico, porque a gente precisa de mais pessoas como você, por isso que você inspira. Porque você mostra o que as pessoas aqui têm vergonha. E você está mostrando para Manaus, para o Brasil e para o mundo. Eu tenho muito orgulho. Essa infância no interior me traz lembranças incríveis e me traz esse pertencimento, essa nacionalidade amazônica. E a gente está tão distante de tudo, né? Tudo é tão difícil para empreendedores. Os empreendedores falam assim, se um negócio deu certo em Manaus, lá em Manaus, dá certo em qualquer lugar. A gente tem dificuldade logística, a gente está um pouco isolado do mundo nesse sentido. E como eu sempre amei moda, eu olhava assim para alguns elementos e eu falava, a gente tem isso. A gente tem isso. Sabe aquele vídeo do menino que fala assim, a gente tem isso. Só que, por que não tem a nossa cara? Por que não está lá acho que foi você que falou da pupunha, e da estampa da pupunha. A gente tem os elementos aqui, eu falo sempre dessa estampa porque é algo que caracteriza bem. Na moda, a gente tem uma estampa clássica que chama poá, que é aquela biquíni de bolinha amarelinha, sabe? Aquelas bolinhas. A gente tem a pupunha, a gente tem aquela pinta que tem no rabo do tucunaré. A gente pode fazer tudo isso. E eu visualizava dessa forma, e eu falava, por que isso não está na moda? E aí o meu objetivo é, de fato, contar essa história, contar
mostrar esses elementos que são tão nossos, são tão especiais para o mundo. Então, hoje, eu fico muito feliz e grata de que, assim, chegou um superintendente, chegou o chefe de não sei quem, quero presentear uma amiga com algo da Amazônia. Hoje, essa pessoa recebe uma roupa, e uma roupa de qualidade, uma roupa que o acabamento é incrível, tem uma história, conta uma história. O que é tucunaré? Que tucunaré é esse? O que é banzeiro? Sabe? Então, é importante para mim, Bacana. através das roupas, contar essa história e levar a nossa Amazônia para o mundo e inserir na moda. Estamos aqui. A pergunta que não quer calar, Lélia, será que ela pensou em tudo isso com psicotrópicos ou sem psicotrópicos? Porque daí você ficar imaginando biquíni de bolinha com tucumã, cara, não, tudo bem. Sem. Então vamos lá. Com óleos essenciais. Por favor, redes sociais suas e da sua. Meu é @harim.feitosa e... Harim com H, tá, Harim pessoal? com H. E @sou de alma, SOUL.HARA. Então, meninos, vamos acabar logo que aqui vão me matar, mas aqui tá não bom vai demais. ser dessa vez. Pessoal, beijo especial. Obrigado, Obrigada meninas. também. Até o próximo Jeff Podcast. Obrigada. Obrigada, gente.